Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Lembrando que na última nós abordamos essa questão da quantização da radiação. Planck e Einstein introduziram a ideia do quantum de energia presente numa radiação que se propaga. Agora nós vamos falar do modelo atômico de Bohr, onde Niels Bohr ele leva essa ideia da quantização para dentro do átomo. Isso torna então toda a física extremamente interessante e é o que nós vamos ver então na aula de hoje. Vamos lá então, né? Já que estamos falando no modelo atômico, então vamos começar falando da descoberta do elétron. Né? O J.J. Thomson, fazendo a experiência com raios catódicos, ele consegue verificar que há uma razão entre a velocidade e o raio de deflexão, né, desses raios no tubo catódico. E com isso ele consegue chegar à razão carga-massa das partículas que estão presentes ali. Com isso, o que o Thomson conclui é que a razão entre o raio de deflexão e a velocidade é sempre a mesma, independentemente do gás no tubo. Isso leva então à ideia de que deve ter alguma partícula subatômica comum a todas as matérias. É a ideia do elétron. Uma vez chegado à ideia dessa carga elementar, o elétron, o Thomson então é o primeiro a propor um modelo para o átomo. Né? O modelo de Thomson é aquele famoso modelo do pudim com passas. Né? O que o Thomson imagina que o átomo seja tipo um pudim formado por cargas positivas e lá dentro do pudim pequenos pontos, pequenas passas portadores de cargas negativas, que são o que a gente conhece hoje como elétrons. Né? Obviamente que esse modelo de Thomson dura muito pouco. Né? Logo depois ainda, né, no século XIX, Lord Rutherford, Ernest Rutherford, ele chega ao seu modelo atômico. Né? Para isso, Rutherford faz uma experiência muito interessante. Né? Ele utiliza uma bomba emissora de partículas alfas, e essas partículas alfas emitidas por essa bomba de partícula alfa, ele vai incidir sobre uma folha muito fina de ouro, né? Quase que uma monocamada de ouro. Ora, o que o Rutherford esperava é o seguinte: se o modelo de Thomson estivesse correto, a grande parte da partícula alfa, que é positiva, seria refletida nesses átomos do ouro e voltariam sendo detectadas na parte da frente do detetor. E, no entanto, o que ele verifica é que a maioria esmagadora das partículas alfa atravessam a folha de ouro direto, como se não houvesse ali a matéria, o átomo, e vão bater lá atrás, sendo detectados, fazendo a marquinha lá no detetor, atrás da folha de ouro. Com isso, o Rutherford vê que o modelo que o Thomson tinha proposto não tinha muito futuro, e ele propõe então um novo modelo para o átomo. É um modelo baseado nas órbitas dos planetas. O que o Rutherford propõe é que a quase totalidade da matéria, né, estaria concentrada numa região muito pequena dentro do átomo, que é o núcleo. Lá estariam então, né, hoje nós sabemos, os nêutrons e prótons, que são os portadores de grande quantidade de massa. E orbitando em torno desse núcleo, que seria positivo, porque lá estão os prótons, nós teríamos os elétrons portadores de cargas negativas. Em outras palavras, o átomo seria um grande vazio. A matéria estaria realmente concentrada no núcleo, né, os prótons e nêutrons, e os elétrons, que são partículas mais leves, estariam orbitando a grandes distâncias do núcleo. Esse é o modelo de Rutherford, né, parecia muito promissor, no entanto, esse modelo também durou muito pouco, coisa de alguns anos, né, porque rapidamente a comunidade chamou a atenção que esse modelo de Rutherford estava fadado ao fracasso. Havia uma grande dificuldade para explicar a estabilidade dos átomos, pois o pessoal já sabia que cargas elétricas em movimento acelerado irradiam, emitem radiação. Ora, o elétron, no núcleo, né, numa órbita circular em torno do núcleo atômico, ele está no movimento circular, portanto ele tem uma aceleração centrípeta. Ora, ele é acelerado. Se o elétron é acelerado, ele vai emitir radiação e perder energia. Ora, um elétron numa órbita circular, perdendo energia, a velocidade diminui. Se a velocidade diminui, ele deve cair para o núcleo. Lógico, seria então uma catástrofe o aniquilamento do átomo. Né? Vocês poderiam dizer, mas todo átomo tem o seu tempo de vida. Um dia a gente morre, né? O átomo acaba. Pois é, mas ao calcular qual seria o tempo de vida desse átomo, a comunidade científica viu que o valor era
uma fração mínima do segundo, né? Então, é um infinitesimal. Portanto, era impossível esse átomo sobreviver por mais do que alguma fração mínima de segundo. Portanto, o modelo de Rutherford também estava com algum problema muito sério. E aí vem o modelo atômico de Bohr. O Bohr propõe algo muito interessante para a explicação de como é que seria o átomo. Em primeiro lugar, o Bohr preserva a ideia original de Rutherford de que a grande parte, quase a totalidade da matéria, estaria concentrada numa região bem pequena, no centro do átomo, que é o núcleo. Em torno desse núcleo estariam os elétrons orbitando em órbitas que ele chamou de estados estacionários. São órbitas permitidas onde o elétron, por alguma razão misteriosa, ele pode permanecer sem irradiar, ou seja, sem emitir energia na forma de radiação. Postulado 2 dá exatamente quais são os raios dessas órbitas permitidas. Eles são tais que os raios R1, R2 e R3 levam a que o momento angular do elétron nessas órbitas seja um múltiplo inteiro de h, que é a constante Planck, sobre 2π. Portanto, tem a expressão mvr igual a nh sobre 2π. mv é momento linear vezes o raio da momento angular. E do outro lado, n é uma constante inteira, h é a constante Planck, dividida por 2π. Dessa forma, o Bohr previa quais seriam os valores do raio R, estaria aqueles R1, R2, R3, que seriam as órbitas permitidas para o elétron. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, etc. Bom, e por último, o postulado 3 da emissão de luz. Segundo o Bohr, no seu modelo, quando o elétron salta de um estado estacionário para um outro mais interno, ele faria isso emitindo um fóton, um único fóton, cuja energia do fóton emitido é igual a h vezes a frequência do fóton, conforme o Einstein tinha previsto, e ele seria exatamente igual à diferença entre a energia do estado inicial e a energia do estado final para o qual o elétron passou. Então, isso seria o valor exatamente do fóton emitido, e com isso ele definia qual era a frequência, a cor da luz emitida pelo elétron. No processo contrário, se o elétron está numa órbita interna, se sobre ele incide um fóton de uma determinada frequência, o elétron passaria para uma órbita superior. Então nós teremos aí a explicação para a absorção e emissão de luz através do elétron no interior de um átomo. Tudo isso parece um grande chutômetro, 3 postulados muito estranhos, que o Bohr, inclusive, não tinha maiores explicações do porquê que isso acontecia. No entanto, o Bohr mostrou toda a sua genialidade, porque com esse modelo, ele conseguiu algo fantástico. O grande sucesso do modelo de Bohr foi que ele conseguia explicar perfeitamente a emissão de luz pelo átomo de hidrogênio. Nessa altura do campeonato, a comunidade científica já sabia produzir lâmpadas de hidrogênio, a luz que era então emitida pela lâmpada de hidrogênio, passando por um prisma, ele gerava uma figura do espectro de emissão do gás de hidrogênio, e esse espectro era muito interessante. E pior, o pessoal mediu as cores ali, as energias, e as energias medidas experimentalmente, que levavam a série de Lyman, Palmer e Paschen, foram perfeitamente explicadas a partir do modelo atômico de Bohr. Aqueles raios, os fótons emitidos por aquelas órbitas permitidas, segundo a previsão de Bohr, batiam exatamente com as medidas experimentais. Com isso, o sucesso do modelo de Bohr foi fantástico. Por alguma razão misteriosa, o átomo funcionava exatamente como Bohr previa no seu modelo. Então, com isso, chegamos numa situação fantástica. Na verdade, nós chegamos num beco sem saída, porque a velha mecânica quântica, nesse momento, ele explicava perfeitamente os fenômenos que eram observados. De um lado, Planck e Einstein explicando a forma como a radiação era emitida por corpos aquecidos ou por algum tipo de corpos. E, no entanto, e do outro lado, o Bohr explicando a emissão de luz através de um gás de hidrogênio. No entanto, tudo isso pecava pela dificuldade de explicar o porquê. Por que é que a luz tinha essa característica da energia viajar em pequenos pacotes? Por que é que as órbitas permitidas do elétron tinham aqueles valores e o elétron podia permanecer somente em certas órbitas sem irradiar, em outras irradiava? Eram coisas muito estranhas que não havia explicação. E com isso, a mecânica quântica, a velha mecânica quântica, chega no seu final. Faltava o alicerce filosófico, a explicação do porquê.
Isso vai acontecer na nossa próxima videoaula. Até então, muito obrigado por hoje e vamos para a nossa próxima videoaula.